passa um monte de porcaria na nossa cabeça ao longo da semana. Pecados que a gente tem vergonha de dizer. Da maldade, do ódio, da mentira, da falsidade, da promiscuidade, de tudo que você possa imaginar. Da ganância, da pornografia, de tudo que você possa imaginar. Passa aqui, ó. Aqui e aí dentro da cachola de vocês. E um monte de vezes a gente passa por essas coisas e tomamos o caminho da rebelião. Mas nós somos evangélicos, a gente tem sempre um versículo, a gente puxa um ali da caixa de promessas que vai massagear o nosso pecado e a gente continua sendo as mesmas pessoas. Nós precisamos nos converter. Porque nós temos um risco tremendo, de sermos o povo de Deus, chamado pelo nome de Deus, dentro do templo de Deus e vivendo uma vida completamente contra Deus. Senhor, nos abençoa nessa manhã, dando-nos entendimento, sabedoria, graça, que a Tua palavra nos alimente, nos fale, que a narrativa que vamos ler nos ilumine e o Teu Espírito nos transforme mais um pouco hoje, porque nossa vida é Tua, nada somos sem o Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós encerramos naquele trecho em que houve discussão porque as mulheres hebreias recebiam a doação diária e as gregas não. Lembra disso? E aí os apóstolos disseram, olha, não dá para a gente cuidar disso. Nós temos o ministério da palavra. Vamos escolham entre vocês 7 homens aí para servirem as mesas. Até nós falamos, você se lembra, que nós temos 2 ministérios na igreja, quem serve mesa e quem serve palavra. Todo mundo é servo, está todo mundo servindo. Um desses 7 homens era Estevão, está lá no capítulo 6, até o verso 14, nós fomos até o verso 14 semana passada. Ele era um dos diáconos que ia servir as mesas, mas aqui, a partir do versículo 15, o Estevão aparece também servindo a palavra. Era um cara eloquente. Nós não temos muitas informações sobre Estevão. O nome dele é grego, ele é helênico. Mas você vai perceber na história que ele conhece tudo sobre o judaísmo e a história do povo de Israel. É provável que ele fosse um prosélito. Não há muita certeza, ou seja, um grego que conheceu o judaísmo e se converteu ao judaísmo e que posteriormente se converteu a Cristo, entendendo que ele era o prosseguimento da história de Israel. Ou pode ser que seja apenas um grego que se converte a Cristo e que vai e estuda tudo sobre os judeus. Não sei se haveria muito tempo para isso. Mas a verdade é que esse Estevão entra na história agora. É a terceira perseguição que nós vamos ter conhecimento. Já falamos de Pedro e João, semana retrasada a segunda perseguição dos apóstolos, e agora o Estevão passa a terceira. O texto é longo, nós saímos do capítulo 6, verso 8, e nós vamos até o capítulo 8, verso 1. Mas eu não vou ler de uma vez, eu vou lendo aos poucos, e vou interpretando aquilo que acontecia. Mas é importante entendermos tudo. Vamos lá. Atos 6:8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, dos da Cilícia, da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens, para que dissessem: ouvimos esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Tudo desemboca no sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: esse homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar, mudará os costumes que Moisés nos deu.
todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Rapaz, Estevão era um cara cheio do Espírito. Deve ter falado na rua, no pátio do templo, onde haviam os debates. E aí homens da sinagoga dos libertos, dessa região da Ásia, da Cilícia. O que é a sinagoga dos libertos? Provavelmente eram judeus que foram presos por Pompeu, que era o imperador da época, nesses lugares, nessas cidades que são descritas, na Cilícia, nas províncias da Ásia, alexandrinos, ou seja, lá da parte do Egito, que estavam presos e por acaso foram libertos. A gente não tem muita informação. O que a gente entende é que uma ou até duas sinagogas foram abertas por esses judeus que foram libertos. Como deviam ser homens que se conheciam, formaram uma sinagoga entre si. Com 10 homens já se fazia uma sinagoga. Eram pequenos centros de estudo, você já sabe, nós já falamos sobre isso. Então esses caras que eram da sinagoga chamada dos libertos, tentavam debater com Estevão, mas perdiam o debate, porque ele era sábio e cheio do Espírito. Tiveram a mesma estratégia usada com Cristo. Lá com Cristo eles pagaram o Judas para ser o cara que viesse a denunciar Jesus. Aqui pegaram gente do povo, deram uma grana para os caras e eles serviram de testemunhas diante do sinédrio. Essa terceira perseguição é um pouco mais complicada que as outras duas. As outras duas foi o próprio sinédrio que convocou Pedro, João e os apóstolos para interrogá-los. Mas o sinédrio, ele poderia julgar segundo a lei de Moisés, mas não poderia condenar. Só os romanos podiam condenar, como aconteceu com Jesus. Eles julgaram e levaram para Pilatos. Aqui foi um pouco diferente. Eles pagaram testemunhas, a coisa foi mais violenta e mais dura, para levarem Estevão diante do sinédrio, e o sinédrio ficou meio assim: não fomos nós que fomos investigar, estão trazendo o problema para nós. É uma maneira diferente do sinédrio não se envolver diretamente, mas ser o ponto final, porque essa perseguição acabou com a morte de Estevão. Foi mais violenta do que as outras duas. Com esse suborno disseram acusações: ele vai destruir o templo, esse Jesus, esse povo vai acabar com tudo e com a nossa cultura. Isso era muito grave. Pela lei de Moisés, em Levítico, qualquer blasfêmia contra Deus ou contra a obra de Deus era digna de apedrejamento, fosse um judeu ou um estrangeiro. Então, o Estevão se encaixava direitinho na lei dos judeus e eles iriam dar um jeito de apedrejar o Estevão. Aqui nós estamos começando a ver uma perseguição que veio lá atrás, desde o capítulo 2, 3, e que está crescendo contra essa igreja que ainda não tem nome. É um grupo de pessoas começando a se organizar com os diáconos que serviam às mesas. Era o nascimento da igreja de Cristo. E a perseguição agora veio com um quê de violência, com feroz, contra o povo de Deus e contra Estevão. Capítulo 7, verso 1 agora. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: é isso mesmo, é? Estão trazendo, o povo está trazendo você aqui. Essa acusação está certa? E Estevão respondeu: irmãos e pais. Por isso que a gente acha que talvez ele fosse um prosélito, convertido. Chamava os judeus de irmãos. Irmãos e pais, escutem. Opa, ele vai começar a fazer a sua defesa. Vamos ouvi-lo. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, chama Abraão de nosso pai, quando esse estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus, foi morar em Harã, e dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando, essa terra aqui. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé. Abraão não viu a promessa, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. E Deus disse ainda: castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão,
E assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou a Jacó e Jacó os seus 12 patriarcas. Até aqui. Então ele começa contando a história de Israel. Aí os sacerdotes cruzaram o braço e começaram a ouvir. Eles poderiam dizer: o que você está falando? Falando da história de Israel, isso a gente já conhece. Nós queremos uma defesa sobre o fato da sua heresia, se você é herege ou não. Mas ele começou a contar a história de Israel e os caras pararam e foram ouvindo. Estevão era realmente um homem muito brilhante. E ele faz uma linha de interpretação teológica diante de mestres da lei, de sacerdotes, fariseus, saduceus e escribas, de maneira precisa. E disse: Deus deu uma aliança para Abraão, do qual nós somos descendentes. Essa terra é a terra prometida. Os romanos estão aí, tudo bem, mas é a terra prometida. Ele disse para o Abraão que o povo ficaria 400 anos escravo, mas ele sairia e serviria a Deus nessa terra. Ele deu uma aliança para o Abraão, que passou para o Isaque, passou para o Jacó e para os seus 12 filhos. E os caras: beleza, até aqui está tudo ok. Verso 9. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça, sabedoria diante do faraó no Egito. Porque que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isso é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito, ali morreu, e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Hamor em Siquém, pagando um certo preço. Ele começa a contar a história e ele vai dizendo que esse Abraão teve aliança para Isaque, Isaque para Jacó, para os 12. Até aqui ele está contando a história do povo abençoado e ungido de Deus. E que Deus escolhe um José. E você conhece a história. Houve rebelião contra José. E José é vendido para o Egito. Aonde o Estevão quer chegar com esse discurso? Ele vai para o Egito, porque os irmãos o vendem como escravo. Mas lá no Egito ele prospera. Porque esse povo de Deus que vem caminhando na aliança e que resiste o José, parece que a bênção foi com o José e não com esses caras. Ele prosperou e quando teve fome na terra, os irmãos tiveram que comprar comida lá. Aí ele falou: eu sou José, que vocês venderam como escravo. Aquele que vocês resistiram e se rebelaram, é o cara que agora vai ajudar vocês. E eles ficam lá o resto da vida. Eles permanecem naquele lugar. E ali eles prosperam e constituem família, e ali eles vivem a vida, graças ao que Deus fez a José, apesar da resistência. Verso 17. Quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou ali um outro rei que não conhecia José. Ele já está lá na frente, José já morreu, tem um outro faraó. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Lembra? A matança das crianças, a matança dos recém-nascidos. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa do seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha do faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado com toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Olha a história de Estevão. Quando morreu José, que foi resistido pelos irmãos e depois ajudou os irmãos, um outro faraó começou a resistir o povo de Deus, a ponto de matar os meninos, mas Deus fez nascer Moisés. Esse é o cara que iria tirar o povo de lá. E essa história ia prosseguir através da vida dele. Foi a própria filha do faraó que o recolheu e Deus o abençoou de tal forma que ele foi educado com tudo que havia de melhor naquela época. O Egito
foi resistido por aquele que ele mesmo criou. Essa é uma história muito bonita. E o Estevão está falando isso aqui, os caras prestando atenção no discurso dele. E ele chega no versículo 23. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, porque ele ficava com Faraó. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele, vingou o oprimido, matando o egípcio. Tinha um egípcio maltratando um judeu, ele defendeu o judeu. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles entenderiam que Deus estava usando ele para libertar aquele povo de alguma forma, mas eles não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos, eram 2 judeus, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isso, Moisés fugiu, se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Esse Moisés cresceu, viu um judeu sendo oprimido por um egípcio e defendeu o judeu. Quando ele viu 2 judeus brigando e falou: vocês não podem brigar, ele falou: você vai querer matar a gente? Quem foi que colocou você como juiz sobre nós? E repeliram a Moisés. Opa, de novo, a gente vê a caminhada do povo, e assim como foi repelido José, o Estevão está dizendo: José foi resistido, depois Faraó resistiu o povo, e agora, e era o povo que era abençoado, era José que era abençoado, e agora vem os homens e repelem a Moisés, que era um cara abençoado. Porque no verso 38 ele diz assim: passado 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado. É isso mesmo? O 30, né? O 30, desculpa, é isso mesmo. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão. E aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Certamente eu vi o sofrimento do meu povo no Egito, eu ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora, eu vou mandar você para o Egito, Moisés. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. E foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. Foi esse Moisés. É legal isso, né, irmãos? De novo a mesma narrativa. Deus fala na sarça com esse Moisés e fala: é você que eu vou usar para tirar o povo do Egito. Mas eles me repeliram de lá. Tudo bem, tipo José: meus irmãos me chutaram, me venderam como escravo, mas é você que vai salvá-lo. Mas eles me repeliram, Moisés, é você que vai voltar para o Egito. Esse mesmo Moisés que foi colocado de lado, porque disseram: você não é juiz sobre nós, é quem Deus colocou ali. Olha a narrativa do Estevão, aonde ele quer chegar. E os judeus prestando atenção naquilo que ele estava dizendo. Afinal de contas, ele está contando a história dos judeus. Ele está contando a história do Deus, do povo, que conduz o seu povo. No meio de seca, no meio de aprisionamento, no meio de escravidão, no meio da violência de Faraó, é o Deus que está conduzindo o seu povo. O verso número 38 diz assim: é esse Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, com os nossos pais. Foi ele que recebeu as palavras vivas para nos transmitir.
E prosseguindo, nossos pais não quiseram obedecer a Moisés. O rejeitaram, de novo tem rejeição. E no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro, ofereceram um sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as suas obras das suas mãos, mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram um tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. De novo, Moisés tira o povo do Egito, vão para o deserto. Ele sobe no Sinai para poder receber as tábuas da lei, e o povo fica: Moisés não volta, o cara não chega. Ô Arão, faz um bezerro de ouro aí, faz um ídolo para nós e nós vamos servi-lo. A ponto dos profetas dizerem: vocês no deserto foram idólatras, fizeram um sacrifício a Moloque, eles se consagraram a ídolos de outros povos. De novo tem resistência e tem permanência. Tem um objetivo de Deus e tem gente resistindo ao plano de Deus. E Moisés, quando desce do monte, está aquele povo com idolatria, com bezerro de ouro. E é por isso, disse o Estevão, por isso Deus os levou para o cativeiro babilônico, que é exatamente o que aconteceu. O povo foi para o cativeiro babilônico, a Babilônia destruiu tudo que havia em Judá, em Jerusalém, por conta do pecado do povo, da rebeldia, da rebelião desse povo. E até aí os sacerdotes estão vendo a história, é a nossa história, Deus nos preservando, Deus nos mantendo como povo. E ele prossegue com o seu discurso. O tabernáculo do testemunho, essa parte aqui é a mais legal, irmãos. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Eles caminhavam no deserto e montavam o tabernáculo, que era um templo móvel, e eles assim serviam a Deus, a glória de Deus estava com eles no meio do deserto. Também nossos pais, como Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações, a conquista de Josué da terra. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Davi quis construir o templo, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas essas coisas? Eu vou só até aqui, porque eu quero falar uma coisa aqui. Até aqui é história. Até aqui é história de Israel. Quando Moisés estava no deserto, fez o tabernáculo, e a glória de Deus, o Shekinah, ia lá na arca, no tabernáculo. Foi o tabernáculo que acompanhou o povo e conquistaram essa terra. A arca estava lá no meio. Aí Davi quis construir o templo, foi o seu filho Salomão que fez. O templo onde está a glória de Deus, onde está o Shekinah de Deus, onde está a arca da aliança. Mas Deus disse pelos profetas: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Não é um azimute. Os povos do Antigo Oriente Próximo faziam templos e no alto construíam um local e diziam que quando eles construíam, o Deus entrava lá dentro para morar. E Deus diz: eu não sou que nem os povos aqui ao redor de vocês. Vocês fazem a casa, mas eu não moro só nessa casa. O céu é o meu trono. Eu estou em todos os lugares. Aqui ele começa a concluir o negócio, porque ele está diante do Sinédrio, dizendo: Deus não está com vocês. Olha o que ele passa a falar agora no verso número 51. Agora ele fala para os sacerdotes e para os religiosos: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais.
Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram, hein? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, com letra maiúscula, Cristo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Aqui entornou o caldo. Olha o que Estevão fez no seu discurso. Deus abençoou Abraão, deu uma aliança para ele, a descendência dele veio os pais, as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, mas eles resistiram José, mas Deus estava com José e não com eles. Mas foi José que os abençoou depois e eles prosseguiram. Aí ficaram escravos no Egito, Deus levantou Moisés, mas eles resistiram Moisés. Mas a vontade de Deus estava no Moisés e não nesses caras. Deus chama Moisés, traz de volta, e é o próprio Moisés que leva para fora do Egito aqueles caras que o resistiram. E no deserto, Deus estava cuidando deles. E na hora de receber a lei, eles preferiram o bezerro de ouro e foram servir a outros deuses e resistiram a Moisés de novo. Mas foi Moisés que trouxe aquele povo para voltar no caminho de Deus. Mas ao longo do tempo, eles serviram a outros deuses, eles sacrificaram a outros deuses e acham que Deus mora dentro de um templo. O que eu estou querendo dizer a vocês é que tem duas linhas muito bem separadas. Daqueles que andam em aliança com Deus e daqueles que andavam em rebelião contra Deus. Os irmãos de José, o faraó que maltratou o povo que repeliu a Moisés, aqueles que queriam servir o bezerro de ouro. Sempre teve gente na linha da rebelião. E vocês, sacerdotes, fazem parte dessa linha aqui, ó. Aqui a história virou um problema. Porque até então era a história de Israel e das bênçãos de Deus sobre o seu povo contra os rebeldes. Mas agora ele conclui dizendo: vocês são os rebeldes. Deus não está aqui dentro, não. Esse cara era corajoso, esse Estevão, meu. Ele não tinha um monte de igrejas na rádio e na televisão, maioria evangélica, não tinha senadores e deputados evangélicos, não tinha ministro terrivelmente evangélico, ele estava sozinho contra todos os caras, e ele disse: se tem alguém blasfemo aqui, são vocês, que estão indo contra tudo aquilo que Deus diz. O discurso da defesa de Estevão não foi a sua defesa, foi um baita desenvolvimento teológico para dizer a história do povo e que vocês são os rebeldes. Se tem que ser alguém aqui julgado, são vocês. E aí acontece o que está no versículo 54. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita de Deus, e disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Rapaz, aqui a coisa piorou ainda. Teve uma visão do Jesus que os caras odiavam do lado de Deus. Aí diz: eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos. Era um gesto de simbolizava: não queremos mais te ouvir. Taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa desse pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Versículo 1 do capítulo 8. E Saulo consentia na morte de Estevão. A maneira como foi planejada essa execução de Estevão é muito interessante. Como teve gente subornada, não foi movimento do Sinédrio. É a turba, é a multidão que traz o Estevão diante do julgamento. Não há uma sentença clara do Sinédrio dizendo ele tem que ser apedrejado. Veja, se isso acontecesse, eles deveriam ter levado isso para Roma. E só Roma poderia crucificar o Estevão. Porque só eles poderiam executar uma sentença, se achassem que era plausível. No caso de Pilatos, lavou as mãos nos dias de Jesus.
ou ainda que eles autorizassem o apedrejamento, teria que partir de Roma. Mas o Sinédrio aqui me parece que lavou as mãos. Fizeram uma bagunça e o próprio povo arrastou e linchou a Estevão. Para que o Sinédrio ficasse, não fizemos nada, nem fomos nós que fomos fazer a investigação. O povo trouxe, e quando o cara falou que viu uma visão de Jesus no céu, aí os caras não aguentaram, saíram chutando ele aí e mataram o cara. A religião sempre desemboca no ódio. Não sou eu que estou dizendo. Nós estudamos o evangelho todo de Lucas. Estamos em Atos, entrando no capítulo 8. Se teve alguém que resistiu Jesus, que tentou impedir o seu avanço, que questionava as suas palavras e que se opunha ao seu ensino, se teve um povo que se levantou contra Cristo, tentando fazer de tudo para acabar com a sua obra, e até mesmo para julgá-lo e matá-lo, e depois para matar um seguidor dele, se tem um povo que fez isso, esse povo se chama religião. Não foi Roma, não foi Pompeu, aqui não tem Herodes, aqui não tem nada, aqui é a própria religião. Eu estou falando do Deus. Eu estou falando do Deus do povo, que é o povo de Deus, da religião do povo de Deus, que é o povo de Deus, que tem o templo do povo de Deus, da religião de Deus, que é o povo do Deus, que unge sacerdote, que é o sacerdote de Deus, no templo de Deus, que tem o Shekinah de Deus e a presença de Deus dentro do povo de Deus, escolhido por Deus e abençoado por Deus, se levantando contra o Filho de Deus. A religião não precisa de um Deus para existir. O cenário, o conjunto de ritos, já é suficiente para que a pessoa se sinta redimida. A religião não precisa ter um Deus. Ela pode inventar qualquer um. A sua prática e a sua maneira ritualística de existir já torna os seus súditos e fiéis satisfeitos. Ela é Deus no lugar de Deus. E assim Estevão é arrastado e apedrejado e morto. Um jovem, aparece pela primeira vez, chamado Saulo, que a gente sabe que depois passou a se chamar Paulo, estava lá, com as vestes no pé dele, e consentia com tudo. Se na história do povo sempre houve movimento de obediência e aliança, e movimento de rebelião e resistência, essa religião aqui era da linhagem da rebelião e da resistência. E o Paulo estava junto com esses caras aqui ele chamava Saulo ainda. O que Lucas está escrevendo para o Teófilo, pintando esse quadro, isso aqui é uma narrativa histórica. Nós estamos assistindo uma narrativa histórica e entendendo o que Lucas está passando de mensagem para o seu amigo Teófilo. Se Jesus veio dizendo, bem-aventurados os pacificadores, os promotores do Shalom, se Jesus disse, perdoa-lhes, Senhor, eles não sabem o que fazem. Ou quando ele foi preso, ele disse, eu poderia orar e viria aqui milhares de anjos para me servir, mas eu não vou fazer isso, foi exatamente para essa hora que eu vim, para morrer mesmo. Ou quando Pedro atacou o soldado que veio prender a Jesus, e esse detalhe é importante, eu não sei se Pedro era realmente um exímio utilizador da espada, que conseguiu acertar exatamente a orelha, ou se ele era muito ruim com a espada e errou o meio da cabeça. Mas a verdade é que ele corta a orelha do soldado e Jesus ao invés de, é isso aí, Pedro, paga no pescoço agora, jugular. Não. Ele falou, Pedro, eu não preciso de espada para me defender. Colocou a orelha do cara no lugar, e o cara que veio prendê-lo. Parece que essa história de gente que me resiste, mas sou eu que salvo, sempre se repete. Sempre se repete.
a maneira como Estevão apresenta a sua defesa, que na verdade é uma acusação, é muito exímia. Ele é muito bom nas palavras. E a religião desemboca no ódio, desemboca na execução, na satisfação de um Saulo que vê aquilo. O Estevão faz 2 frases da oração que Jesus fez na cruz. Recebe meu espírito e, Pai, perdoa os pecados deles. Ele vê os céus abertos. De joelhos ele levanta as mãos e faz isso. E é apedrejado e morto ali. Sabe o que eu tiro de lição dessa narrativa, dessa narrativa de Lucas para o Teófilo? É que nós estamos em perigo. Nós estamos em perigo. Qual perigo, Zé? De nós sermos evangélicos da religião do Evangelho, falando do Jesus que anunciou as boas novas que é o Evangelho, e resistindo a Jesus. É sermos o povo de Deus, da religião de Deus, do templo de Deus, dos sacerdotes de Deus, da palavra de Deus e da lei de Deus, que resiste a Deus. Meu professor de grego sempre dizia que só havia uma diferença entre todas as denominações que há no Brasil. Então, do cara que vende sabonete ungido, daquele que cobra dinheiro para vender milagres, daquele que é dono do rebanho e define quem casa, quem separa, porque se tornou o guru, para aquele que pratica a fé em Cristo de verdade, só tem uma diferença: a hermenêutica, a maneira que eles interpretam o texto. Todo mundo lê o mesmo texto. A gente lê o mesmo texto. A gente lê o mesmo texto e falamos coisas tão antagonicamente diferentes, diametralmente opostas. Lendo o mesmo texto. Lendo o mesmo texto, a gente vê todas as aberrações que a gente vê no meio da nossa religião chamada cristã. E obviamente todo mundo que comete suas atrocidades e pecados e descaminhos que ele toma, ele puxa e saca um versículo bíblico e fala que ele está certo. Porque afinal de contas a religião sempre vai dar um jeito para achar um caminho para a violência e para a rebelião em nome de Deus. Esse é o nosso risco. Nós temos que ser crente. Nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Como eu sempre digo, Jesus é tudo o que eu consigo saber sobre Deus, ou que eu consigo entender sobre Deus, e tudo o que eu preciso saber sobre o homem. Nele eu entendo o Deus que eu não consigo ver e o homem que eu não consigo ser. Nele eu vejo a manifestação de Deus, que é direção e vida para mim, e nele eu vejo quão longe eu estou de uma humanidade redimida, e o quanto eu preciso me arrepender. É por isso que você não vai me ver aqui dizendo, imite Davi, imite Salomão, imite Josué, para receber a unção desse ou daquele, porque eles não são padrão para nós. Apesar de terem grandes lições em Deus que aprendemos com esses personagens. Mas eles são tão pecadores e tão odiosos e tão errados quanto eu e você, porque nós todos somos. Eu preciso olhar para Jesus. É através dele que eu compreendo todo o conceito de vida humana que a Escritura quer me fazer entender. A gente precisa ser crente. Aqui dentro de nós temos um monte de rebelião. Passa um monte de porcaria na nossa cabeça ao longo da semana. Pecados que a gente tem vergonha de dizer. Da maldade, do ódio, da mentira, da falsidade, da promiscuidade, de tudo que você possa imaginar. Da ganância, da pornografia, de tudo que você possa imaginar. Passa aqui, ó. Aqui e aí dentro da cachola de vocês. E um monte de vezes a gente passa por essas coisas e tomamos o caminho da rebelião. Mas nós somos evangélicos, a gente tem sempre um versículo, a gente puxa um ali da caixa de promessas que vai massagear o nosso pecado e a gente continua sendo as mesmas pessoas. Nós precisamos nos converter. Porque nós temos um risco tremendo
de sermos o povo de Deus, chamado pelo nome de Deus, dentro do templo de Deus, e vivendo uma vida completamente contra Deus. Oposta a Deus. Nós precisamos orar. Nossa vida tem que ser uma vida de levantar de manhã e falar com Ele. Abençoa o meu dia, me ajuda a ser mais parecido contigo um pouco mais hoje. Ler a sua palavra, entender que ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A presença do seu Espírito nos constranger do nosso pecado e nós nos arrependermos e pedirmos a Deus misericórdia para sermos a cada dia novas criaturas. E quando eu tiver um impasse ou um debate com o meu irmão, com o meu amigo, com o meu filho, com o meu esposo, com a minha esposa, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu tio, eu coloque tudo isso debaixo da oração. Ao invés de sacar um versículo e puxar a minha espada para tentar acabar com violência, com aquilo que eu acho que não é de Deus e é exatamente de Deus. Porque nós não gostamos que ninguém diga que nós estamos errados. A gente tem vários versículos para dizer que nós somos perfeitos. Isso é muito complicado. A história que nós acabamos de ler revela o perigo que nós passamos. A gente tem vontade de muita coisa na vida. Se eu perguntar para você, me fala aí uma coisa que você tem vontade de fazer. Eu queria muito mudar de casa. Eu queria muito aumentar minha empresa. Eu queria muito trocar o meu carro. Eu queria muito mudar isso. Eu queria muito mudar meu cabelo. Eu queria muito mudar meu nariz. Eu fui ao médico, ele falou, dá muito trabalho, fica assim mesmo. Porque seria uma cirurgia de grande porte, teria risco de vida. Então, eu queria, sabe, irmãos, dificilmente você está dirigindo para casa pensando assim. Geralmente é assim, eu não vejo a hora de chegar em casa, tomar um banho gostoso. Nossa, comer, eu sei que tem a sobra do domingo. Amanhã vai ser assim, né? Aquela sobra do domingo. Eu sei que está lá. E depois, eu não posso, hoje tem mais um capítulo da série que eu acompanho, que eu estou maratonando no feriado, eu assisti 452 capítulos de 305 séries. Difícil, mas é muito raro, é impossível, não acontece, não acontece. E você está dirigindo e falou assim, não vejo a hora de chegar em casa, largar tudo, me ajoelhar e orar e falar com Deus e buscar a sua palavra. Quando alguém pisa no seu calo, você não vê a hora de dar uma cacetada de volta. Em nome de Jesus, é claro. Dificilmente você fica cheio de vontade lá no seu trabalho, na sua casa, de falar, eu vou para o banheiro, fechar a porta, me ajoelhar no chão e pedir a Deus misericórdia e graça. Sabe por quê? Eu vou te falar. Porque eu e você somos tudo crente de meia pataca. A gente não vale nada. A gente vai achar um jeito religioso de dar vazão à nossa violência, ao nosso ódio, em nome de Deus. Usando um monte de personagens bíblicos que vão dar aval à nossa atitude. Enquanto isso, todo o caminho de aliança com Deus está morto dentro de nós. A gente está em perigo. E o que a gente assiste ao nosso redor é terrível. E vai piorar. O mundo que nós vivemos nos oprime. Está sempre requerendo de nós alguma coisa, um comportamento, uma resposta. E nós assistimos tantos comportamentos ao nosso redor que facilmente nós adotamos um deles. E somos mais parecidos com o homem da nossa época do que com o homem Jesus Cristo. Temos mais na boca o discurso das pessoas que dizem as frases pela internet do que a palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou como disse Ezequiel, que teve a visão de um rolo da palavra de Deus e comeu. E na sua boca era doce como mel e no seu estômago era amargo. Porque ela traz verdades que mexem com as nossas entranhas. Nós precisamos nos converter um pouco mais a cada dia. Esse processo tem que acontecer com a gente. E está aqui alguém como você, fala, estou aqui falando, mas eu tinha que estar aí sentado. Porque nós precisamos de arrependimento.
Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui é a vida do reino de Deus, é a história da humanidade criada por Deus, passando aqui dentro da nossa comunidade. É a gente que escolhe se nós vamos usar a palavra de Deus contra Deus ou contra nós. É muita gente querendo saber se você me aceita do jeito que eu sou. E pouca gente querendo dizer, eu quero ir para a cruz e crucificado estou com Cristo e não quero mais viver eu, mas eu quero que Cristo viva em mim. É muita gente muito viva, no pior sentido da palavra, e pouca gente querendo morrer para nascer de novo uma nova criatura. E é muito texto para dar aval à vivacidade de cada um. E a comunidade se torna a festa dos desejos e dos prazeres e das vontades. E a gente inverte a oração do Pai Nosso. Santificado seja eu que estou na terra. E seja feita a minha vontade aqui na terra e também no céu. E venha o meu reino e não o teu. Quando é que a gente vai morrer? Para dizer, Jesus, eu não valho nada, mas eu preciso do Senhor. E ele vai cantar um hino evangélico. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Ele vai cantar essa, pode ter certeza, porque ele nos ama. Não nos ama porque somos perfeitos, porque não somos. Ele nos ama apesar de sermos pecadores. E é isso que nos faz mais apaixonados por Ele, porque não merecíamos. Está na hora de nós sermos um povo que jejua de verdade. Não um jejum. Eu fazer um jejum para tirar o meu gerente do banco. Eu quero um jejum para matar o cara. Sabe como é que é? Um jejum para aquele cara bater o carro e... Sabe, a gente vai... O jejum virou uma troca, uma barganha de um negócio religioso, espiritual, para Deus cumprir a minha vontade, né? É greve de fome para Ele ter dó de mim e fazer o que eu quero. Não. Eu estou falando do jejum que é fome de Deus. Jejum é fome de Deus. É quando eu digo para tudo, eu vou buscar o meu Deus. Não como, não bebo, não vou no banheiro. Para. Eu tenho fome de Deus. Eu tenho fome de estar na presença dEle. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? E Ele está dizendo, invoca-me e eu te responderei. E vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não está conseguindo ver. Porque quanto mais nós desenvolvemos a nossa comunhão com Ele, em oração e na palavra, mais a sabedoria, o discernimento e a sensibilidade de Deus vão tomando conta da nossa vida. Eu posso dizer isso por mim. Porque você faz isso? Não, é porque eu não faço e meto os pés pelas mãos toda hora. Então eu tenho certeza que o contrário é verdadeiro. Como você. Puxa, se naquela discussão eu buscasse a Deus. Puxa, naquela hora que me deu aquele desejo, aquela vontade, eu me ajoelhasse e morresse naquele momento. Nossa, naquela discussão que teve, que eu já saí com um porrete na mão, se eu tivesse contado até 10 e aberto as Escrituras e pedido ao Espírito que me iluminasse. Ah, se eu fosse uma pessoa que ando todo dia pedindo a Deus que me ajude nesse mundo perdido, que vai piorar. Nossos filhos, nossos netos, talvez, acho que com certeza, não talvez, vão morar num país e num mundo. Entendam o que eu vou dizer. Num médio ou longo prazo, nós teremos uma Roma que vai querer colocar goela abaixo o que nós devemos crer e pensar. Mas isso não é o pior. O pior é que nós teremos um templo e um sinédrio que vão concordar com isso. Nossa oração, talvez, olhando para tudo isso, porque o Estevão não tinha umas costas largas para falar o que falou. Ele não tinha ninguém para defendê-lo, para
ser petulante assim diante do sinédrio? É que Estevão tinha um medo. Não era o medo do que os sacerdotes e o povo iria fazer contra ele. Era o medo de se transformar em mais um no meio do sacerdócio e do povo. Zé, nós devemos orar para que a perseguição não nos alcance? Isso não é o pior. Eu devo orar para que não me torne um perseguidor em nome de Deus. É isso que eu tenho medo. Meu medo não é o que os sacerdotes e o que Roma pode fazer contra mim. Meu medo é estar tão permeado por essa realidade que, sem perceber, eu me torne mais um do templo e mais um de Roma. Em nome de Deus, fazendo tudo contra Deus. Deus nos abençoe e nos ajude a vencer, pelo poder do Espírito, na humildade e na submissão e na vida no Espírito. Não vai ser fácil, irmãos, porque você sabe, não é. A gente tem tudo contra, não temos costa larga e ninguém para dizer, faz que eu te defendo. Mas nós temos uma convicção, o Espírito de Deus em nós e a sua palavra que é a verdade. Eu queria encerrar hoje diferente. Vim pensando isso enquanto estudava esse texto essa semana. Faz tempo que a gente não faz isso. Pode ser que você tenha algum problema. Eu queria que nós nos ajoelhássemos para orar hoje. Se você tem algum problema que não pode, não é isso que vai fazer diferença. E também não é obrigatório, tá? Mas se você assim quiser, acho que essa é uma oração que a gente tem que fazer prostrados diante de Deus. Vamos orar? Senhor, nós nos prostramos diante de Ti para dizer que nada somos. Por melhores que possamos ser, não conseguimos mudar um côvado no curso da nossa vida. Achamos que somos muitos, mas não sabemos o que vai acontecer no minuto seguinte. Não temos poder contra nada e nem sobre ninguém. Um vírus invisível pode nos matar. E nós achamos que somos muito. Moramos no alto das nossas convicções, nosso orgulho. Temos uma dura cerviz e temos dificuldade quando a Tua palavra bate contra nós. Nós queremos usá-la para bater nos outros. Nos perdoa, Senhor. Estamos em perigo. O perigo, Senhor, da nossa jactância, do nosso orgulho religioso, de sermos um povo chamado pelo nome de Deus e que dentro de si carrega uma rebelião contra tudo que é Deus e tudo que é de Deus. Nos perdoa, Senhor. Nossa ganância, nossa maldade, nossa sensualidade, nossos desejos, nossa falsidade, nossa violência. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a matar um pouco mais de nós hoje. Que o exemplo de Estevão possa ser uma inspiração para nós. Quem devia ser apedrejada era a religião e não Estevão. Mas o Senhor não fez isso. Deus gracioso, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos oferece a chance de acertar de novo. Queremos, Senhor, mais do Teu Espírito, mais da Tua palavra e precisamos mais de Ti. Queremos ser a comunidade que não se aceita como é. Eu não quero mais ser quem eu sou. Queremos ser a comunidade que morreu para si mesmo. A comunidade daqueles que negaram a si mesmos e tomaram a sua cruz para Te seguir. Queremos ser a comunidade dos arrependidos, que estão prontos para dizer, miserável homem que sou. Queremos ser a comunidade dos servos, que todo dia estão prontos com a toalha na mão e a bacia na outra, para lavar os pés de quem está ao nosso redor.
Queremos ser a comunidade dos ressurretos, que tem uma nova mente, um novo coração e uma nova vida. A imagem de Cristo. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Livra-nos da nossa religião particular e das nossas interpretações particulares, visando nos manter no pecado e na maldade. Cria em nós um espírito reto e um coração puro, Senhor, maleável. Cria em nós um espírito pronto para apanhar todo dia da Tua palavra. Pronto para nos curvarmos diante da Tua vontade. Nossa oração hoje não é nos livra dos perseguidores. A perseguição, ela está aí. Nossa oração é nos livra do perigo de nos tornarmos como um deles. Nos livra do risco de nos transformarmos em tudo aquilo que sempre nos resistiu. E aquilo que nós nunca gostamos de ser. Nos livra de nos tornarmos aquilo que sempre criticamos. E que assim, a Tua palavra e o Teu Espírito nos conduzam. E nós possamos demonstrar para o mundo a imagem do Filho, mesmo que o mundo se rebele contra isso. E se morrermos por amor a Cristo, que jeito mais incrível e maravilhoso de morrer para esse mundo. Abençoa-nos, ensina-nos, corrige-nos, fortalece-nos. Abençoa essa semana que nós vamos viver, possamos ser a Tua imagem aonde estivermos. Traz a gente de volta no próximo domingo, para de novo, juntos em comunhão, nos alimentarmos e Te adorarmos, porque somos o Teu povo e assim queremos continuar a ser. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.